O homem tem de ser homem, o homem não está sendo tão homem quanto ele foi no passado. As cobranças para cima da imagem do homem, da figura masculina, continuam assim, se avolumaram, tomaram forma, não é? Aí, sabe, os homens estão deixando de ser homem, então os homens do passado eram mais homens, então os homens agora são menos homens, eles estão deixando de ser homens, não é? O que é que a gente quer dizer quando a gente fala assim, está deixando de ser homem, né? A gente pode abordar duas vertentes, né? Se feminilizar e não cumprir suas responsabilidades, né? A gente pode seguir esses dois caminhos. E também a gente pode falar assim, o homem está diminuindo a sua masculinidade, a gente seguir a ideia de que isso pode ser consciente ou pode ser um ato inconsciente também, mas existe uma cobrança para que ele seja homem, para que ele assuma responsabilidades. E qual é a cobrança para que a mulher tenha o mesmo porte? Porque sim, nós temos de primar pela sociedade, pelo bem-estar comum, pela dignidade humana. Então, se nós temos de primar e de lutar para que o homem assuma as suas responsabilidades e dizer que ele não está assumindo suas responsabilidades, nós também temos que fazer a mesma cobrança para o lado das mulheres. Porque se eu cobro que o homem seja homem, não é? Quero que ele seja homem, eu também tenho de querer que a mulher seja mulher. E o que é uma mulher? Para que exista aí um homem. Então, se os homens do passado eram mais homens, então as mulheres estão querendo esse homem do passado, elas gostam desse homem do passado, não é? Ou elas criticavam esse homem do passado. Então, como que esse homem de agora vai ser mais homem? O que é exatamente ser mais homem? Olha, existem consequências devastadoras na desconstrução da imagem masculina, na desconstrução da masculinidade, e a gente vai estar falando sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho. Esse canal é para homens e mulheres, é para que a gente entenda, para a gente perceber profundamente por que as coisas não estão bem, como que tudo ficou tão ruim, para que a gente possa sair desse ruim. A nossa vertente é sempre cristã, não é? Porque se diz aqui no Brasil que existe uma maioria cristã, então a gente tem de ter postura cristã, de cristão. Então por isso o canal pega a nossa postura, o nosso título e leva para dentro da palavra de Deus para a gente trabalhar com aquilo que a gente diz ser, não é? Para a gente entender como que a gente tem de ser dentro do que a gente diz ser. Aí a gente fica questionando aqui, como pode, né, a gente pensar num homem ser mais homem ou ser menos homem? Mas sim, já existem vários estudos e tem um estudo britânico que aponta, sim, os britânicos, né, os rapazes britânicos lá, que apenas 2% dos homens britânicos se entendem como plenamente masculinos. Também existem outros estudos que dizem que o nível de fertilidade masculino nesse tempo caiu 59%. Olha, o Alessandro Loyola fez uma live aqui no nosso canal e ele falou que, em termos normais, a testosterona de um homem hoje, nesse tempo, tem de chegar no mínimo a 650. É um padrão que precisa ser melhorado, mas que é aceitável, né? Mas tem jovens de 22 anos, isso ele disse aqui no canal, que a testosterona deles está medindo 400. Rapazes no pico da existência, sabe, no pico ali dos hormônios, com uma testosterona de 400 apenas. Então, entende essa questão do homem deixando de ser homem? Olha, mas o pior, né, quando ele mostra pra gente que o normal hoje, 650, eu encontrei vários, né, pesquisando ali pelo Google, que o normal antigamente, poucas décadas atrás, o normal do pico da testosterona no homem era 1.400. Então, quando hoje você leva para 650, era 1.400. Olha a defasagem, mas aí o jovem
já está com 400 só. Entende? O tipo de homem, né? Aí você fala, o homem tem de ser homem, mas daqui uns dias, o que vai ter de homem? O que vai ser do sexo masculino? Olha, além de todas essas quedas, além, né, de tudo isso que a gente já falou aqui, que a fertilidade caiu 59%, que os índices de testosterona normal, considerado, não é, antigamente era 1.400, agora está 650, também a concentração de espermatozoide nos homens, não é, na ejaculação diminuiu. Os homens na ejaculação estão com menos líquido seminal nos últimos 50 anos. Você entende o que é essa diminuição do líquido seminal? Né? Pega aí essa mensagem, homem e mulher, porque isso é importante. Mas, olha, vou fazer um funil sabe assim, um suprassumo do que eu pesquisei. Além disso, também as evidências apontam que os gametas, que são os espermatozoides, estão defeituosos. Então, uma porcentagem de células menor para entrar dentro do ovário e ser fecundado, e além disso, ainda defeituosos. Pensa essa situação, então o risco de nascer uma criança defeituosa é maior e o risco de engravidar já é menor. E aí, né, não pode falar para o menino, seja homem, você tem de ser homem, cresça como homem, sabe? Mas aí, quando ele casa, aí os homens não estão sendo mais como os homens do passado, porque o homem do passado fazia, acontecia, né? Até para abrir uma porta para a mulher, carregar um peso, eram mais gentis. Mas por que os homens estão mudando? Né? O que eu tenho visto, acompanhando, são homens marcados a fio, de apanhar com fio de ventilador dentro de casa, fio de ar-condicionado, né? A mulher batendo no homem. Homens todo arranhados, gente, mas todos cortados de unha, o rosto, né? Boca cortada, nariz cortado, o perigo do olho, né? Assim, ó, cortado. No rosto do homem, cortado de unha, né? Homem apanhando com tábua de carne, a colher, aquela colher de madeira, né? De mexer na comida, apanhando com panela, apanhando com cabo de vassoura. Eu tenho vivenciado isso, né? E aí nós cobramos que o homem tem de ser homem e a mulher. O que é ser mulher? Qual é o papel da mulher? Porque a gente precisa conhecer e pensar nessas coisas, né? A Ana Campagnolo postou um material e eu quero aproveitar o material dela aqui, que ela diz no material dela que os homens são maioria das vítimas de violência no Brasil, e é a violência no geral, é a violência mesmo urbana do dia a dia, e é a violência também no sítio, a violência no trânsito, a violência no trabalho e a violência dentro de casa. O Atlas da Violência 2017, ela mostrou esse slide. Apresenta 59.080 assassinatos no Brasil. Desses, 4.621 são mulheres. Então, 54.459 foram do sexo masculino. Entende? E no mapa da violência por armas de fogo, constata-se que a média nacional de homicídio masculino é de 94,4%. Então, olha, a vítima geral, mas olha aqui, 48% dos acusados de violência contra crianças e adolescentes são mulheres, não são homens. Olha aqui, o levantamento que consta no relatório do DISC Direitos Humanos do Módulo Criança e Adolescente 2011, referente às denúncias recebidas pelo serviço no período de 2004 a 2010, aponta que 89.576 mulheres suspeitas de violência e 96.855 homens. Além desses, há outras 679 denúncias onde não constaram informações sobre o sexo dos suspeitos. Então, a mulher, sabe, é brava, é nervosa, é encolerizada, sabe, tão profundamente. Mas olha aqui mais esse dado que a Ana Campagnolo mostrou. Garotas são mais agressivas do que os garotos. O estudo Violência Física Perpetrada por Ciúmes no Namoro de Adolescentes, um recorte de gênero em 10 capitais brasileiras, feitos pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouco,
da Fundação Oswaldo Cruz mostra que entre os adolescentes brasileiros, 28,5% das garotas praticaram algum tipo de agressão física no namoro, contra 16,8% dos garotos. Então, a mulher, ela tem um papel importante na sociedade, ela é importante na sociedade, tem de ser visto e tem de ser preservado todo tipo de mal que é feito contra o ser humano. Não é botar a balança pendendo só para um lado e acusar o homem como se ele fosse o causador de todas as coisas, porque pelo que a gente tem visto, essas coisas não são verdade. Quando a gente entra nos institutos de pesquisa, esses linkzinhos que a Ana Campagnolo deixou aqui, que são os mesmos que estão lá no Seja Membro, mesmo não, né? Porque eu pesquisei esses materiais de modo muito mais abrangente, colocando as estatísticas de 2007 a 2019, colocando todas as informações lado a lado, isso disponibilizando em vídeo e em PDFs também, para você poder entrar nos links, entrar nos lugares e ver o que está lá no Instituto de Pesquisa mesmo, você, com seus olhos. Então, nós estamos disponibilizando esses materiais para a gente ver por que é que nós cobramos que o homem tem de ser homem e por que é que está acontecendo toda essa desmasculinização. E isso não está acontecendo só por causa desses disruptores, por causa do problema na alimentação, por causa da cobrança. Existe um sofrimento em cima da figura masculina, que não é só uma contaminação alimentar, não. Não é só que o homem está se perdendo ou ele está passando para o outro lado da existência por causa da força do trabalho, por causa das intoxicações, mas ele também está sofrendo muita coisa por causa de nós. O homem, ele dentro de casa, com quem que ele está? Com a mãe, cresce ali com ela. Depois ele casa, com quem que ele está? Com a mulher. Então quem é que está provocando toda essa desmasculinização, toda essa força de desconstrução do homem ter de ser homem e deixar de ser homem, né? Ser cobrado para ser como o homem do passado e não ser como o homem do passado, é porque ele é criado por uma mãe e porque depois ele tem uma mulher dentro de casa. É isso mais do que qualquer outra coisa que está tirando a masculinidade do homem. O homem é forte, mas ele também é vítima. E a gente precisa entender a realidade para a gente poder começar a mudar a nossa postura. Mulheres, pelo poder do nome de Jesus, vamos olhar para dentro da palavra de Deus e vamos começar a valorizar mais Deus do que qualquer outra voz na nossa vida. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe você, homem, que Deus tenha misericórdia dos homens da nossa nação. Não sai daqui sem deixar seu comentário e não sai daqui sem conhecer o material que está lá no Seja Membro, sem ver os livros que eu já tenho publicado. Quanta coisa eu tenho buscado fazer, tudo que eu posso fazer para acordar os homens e as mulheres e a gente dar uma vida melhor para alguém, sabe? Um dia melhor para alguém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.